Olá, queridos, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde debaixo das suas asas, que a sua presença seja constante na sua vida e faça toda a diferença em você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e eu estou aqui mais uma vez para deixar um recadinho de Deus para a sua vida e para o seu coração. Eu quero ler em Neemias capítulo 2, versículo 20, uma palavra poderosa que eu creio que será muito relevante para a minha e para a sua vida. E então eu quero fazer algumas considerações nesse texto. Vamos lá? Neemias 2:20 diz o seguinte: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é que nos dará bom êxito, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, e nem justiça, e nem memória em Jerusalém. Amém, queridos? Recebe essa palavra como de Deus para a sua vida. Primeira coisa que eu quero te dizer, que um dos aspectos mais importantes daquilo que Deus faz nas nossas vidas, quando nós finalmente nos rendemos a Ele, é desenvolver em nós o ministério da restauração. Porque, queridos, todos nós somos criados por Deus. E como eu já disse muitas vezes, nós somos criados para um propósito. Quando nós nascemos porque foi da vontade de Deus e porque Deus tinha um propósito para as nossas vidas nesse tempo. Amém? Já houve o tempo dos apóstolos, dos profetas, dos reis. Hoje é o tempo da igreja e Deus tem um propósito comigo e com você nesse tempo. Acontece que nós nascemos fisicamente, né? E nascemos sem ter conhecimento de Deus. Nem todos nós nascemos em um lar cristão. Eu não nasci em um lar cristão. E durante muito tempo da minha vida, sem ter conhecimento, eu fiz muitas coisas e eu andei por muitos caminhos que não era o que Deus tinha preparado para mim, desde antes da fundação do mundo. Porque sim, Efésios diz que ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos em adoção. E eu não tinha esse entendimento, eu não sabia que Deus tinha me escolhido, eu não sabia que eu era filha de Deus, né? Não no real sentido da palavra. Eu achava que todo mundo era filho de Deus. Hoje eu sei que filho de Deus é aquele que recebe o sacrifício do seu unigênito na sua vida, aquele que recebe a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e aquele que está crucificado juntamente com Cristo e agora vive não mais para si mesmo, mas Cristo vive nele e ele vive para fazer a vontade de Deus. Esse se torna um filho de Deus, recebe poder para ser filho de Deus e passa a trilhar um caminho de volta àquilo que Deus tinha reservado para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Bem, mesmo sem saber, e eu posso falar de mim, eu não posso falar de você, mesmo sem saber, eu fiz muitas coisas que Deus nunca quis que eu fizesse. Eu estive em muitos lugares. A minha vida não foi dentro do propósito de Deus. Até que um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E Ele mudou a minha vida. Sabe? Ele me fez voltar. É por isso que a gente usa a expressão conversão. Porque literalmente é isso. A gente faz o caminho inverso ao que a gente estava indo. E a gente caminha rumo ao propósito. Nesse tempo em que eu não estava no propósito de Deus, e eu estou falando de mim, mas isso vale para você, muitas coisas aconteceram na nossa vida, muitas coisas estragaram na nossa vida, vamos dizer assim. Muitas coisas não nos levaram ao rumo do propósito e não nos fizeram plenos, satisfeitos e felizes. Por quê? Porque não estava no centro da vontade de Deus. Então, podemos dizer que na nossa vida nós tivemos muitas perdas, nós fomos transformados na nossa vida em algo que nós nunca fomos chamados para ser. E quando nós finalmente começamos o processo de conversão, Deus ele entra na nossa vida e ele começa algo chamado restauração. Então Deus ele nos restaura e ele não somente nos restaura, mas ele nos usa como canais para que a gente seja um canal de restauração na vida de outras pessoas e até, por que não dizer, na vida de uma cidade, de um estado e até de uma nação. Esse é o chamado da igreja. Nós temos
o ministério da reconciliação, que é reconciliar com o Pai, com Deus Pai, e restaurar todas as coisas. E nós precisamos, como igreja, entender qual é o nosso chamado. Bem, eu quero olhar para a vida de Neemias e para o ministério de Neemias e fazer uma comparação comigo e com você. Houve um tempo em que Israel desobedeceu ao Senhor, andou longe dos caminhos do Senhor, se voltou a outros deuses, aos deuses das outras nações pagãs. E por conta disso, todas as vezes que Israel fazia isso, Deus permitiu o juízo. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que juízo nem sempre vem do diabo, aliás, nunca vem do diabo. Deus até permite, mas o juízo ele vem de Deus, amém? Algo que é muito interessante que eu vejo na palavra de Deus, em Hebreus 12, se não me engano é no versículo 5, diz que o pai que ama, ele corrige ao seu filho. E Deus, como nosso pai, ele nos corrige. E se nós não aceitamos a correção, ele não nos tem por filhos, ele nos tem por bastardos. E aí eu pergunto para você, você deseja ser filho de Deus ou você deseja ser bastardo? Eu quero ser filha de Deus. Eu sei que você também quer ser filho de Deus, filha de Deus. E por isso, nós não vamos murmurar ou reclamar às vezes que Deus permitir que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas, porque isso pode ser o juízo de Deus. E juízo nunca é para nos destruir, queridos. Quando o juízo vinha sobre Israel, nunca era para destruir, mas era para acordá-los, para alertá-los, a fim de que eles se arrependessem e voltassem ao Senhor. E então Deus levantava, Deus sempre levantou um libertador e tirou o povo daquela situação de juízo. Pois bem, no tempo de Neemias, o povo era cativo na Babilônia. Os babilônios invadiram Israel, destruíram a cidade, derrubaram os seus muros, queimaram as suas portas, levaram cativos praticamente todo o povo até a Babilônia. E Jerusalém ficou totalmente destruída. Nesse tempo, Neemias foi levado ao cativeiro e ele era copeiro-chefe do rei. E ele nunca mais tinha ido a Jerusalém. E um dia, passado algum tempo, vieram de Jerusalém algumas pessoas, alguns conhecidos dele, e ele perguntou como está a nossa cidade. E aí eles responderam, olha, a situação é terrível, a cidade está destruída, as muralhas foram derrubadas, as portas foram queimadas. E a palavra de Deus diz que Neemias chorou e pranteou e orou ao Deus dos céus e pediu que o Deus dos céus lhe ajudasse a restaurar Jerusalém. Bem, o que eu aprendo aqui? Que a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse processo de restauração é tomar consciência de como verdadeiramente está a situação toda. Como está a nossa vida, como está a nossa família, como está o nosso casamento, como está a nossa nação. Não adianta tapar o sol com a peneira, queridos. Deus vai nos restaurar. Eu creio que Deus vai restaurar toda a nossa nação, mas nós precisamos tomar consciência e olhar e ver verdadeiramente como anda a situação. Isso vale para nós, isso vale para todas as áreas da nossa vida, isso vale para o nosso casamento, isso vale para a nossa família e vale para nós como nação. Então Neemias, ele viu como estava a situação e então ele pranteou, ele chorou e ele orou ao Deus dos céus. Então a segunda coisa, nós precisamos ter essa consciência e nós precisamos chorar, mas chorar no lugar certo, chorar na presença certa, chorar na presença de Deus e orar na presença de Deus. Quando nós fazemos isso, tomamos consciência de como verdadeiramente está a nossa situação, ou a situação da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, Deus, e nós clamamos a Deus, Deus, ele nos levanta como intercessores. Ou seja, nós vamos orar em favor daquela situação ou daquela pessoa. E então também Deus nos levanta como libertadores. Porque eu costumo dizer que oração sem ação é tapeação, né? É orar mais agir, orar mais ação, tá entendendo? Então a oração é o que nós devemos fazer primeiro. E depois nós devemos ter uma atitude dentro daquilo que Deus nos direcionou. Porque oração também não é um monólogo. Oração é um diálogo. E eu quero te dizer, ore e busque a presença de Deus até que Ele revele para você
que direção você deve tomar, o que você deve fazer. Porque eu aprendo mais uma lição aqui. Oração não é sinônimo de petição. Sim, a palavra de Deus diz: pede e recebe, bate e será aberto, busque e encontre. Mas nós precisamos entender que oração não é só pedir. A gente não ora para fazer Deus funcionar a nosso favor. A gente ora para buscar de Deus uma direção para a gente funcionar dentro do propósito de Deus. Você está me entendendo? Muito bem. Deus então direciona Neemias. E Neemias vai para a presença de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, ele vai para a presença do rei. E ele então coloca a situação do seu povo. E ele coloca a situação da sua cidade. E aí o rei ele se compadece e pergunta: e o que você precisa? E ele então pede tudo aquilo que ele precisa. E quando ele sai da presença do rei para ir rumo a Jerusalém e restaurar a cidade, restaurar os muros da cidade, ele vai com tudo aquilo que ele precisava. Porque, queridos, muitas vezes a gente chega na presença de Deus e nós não temos nada nas nossas mãos. Mas quando nós vamos na presença de Deus, deixa eu te dizer, nada é matéria-prima para Deus agir. Quando nada existia, tudo veio a existir pela palavra de autoridade do nosso Deus. Então, ainda que você se sinta um nada, ainda que as pessoas digam que você é nada, não tem problema, querido, não tem problema nenhum. Seja um nada nas mãos do Deus Criador, do Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. E Ele vai trazer nas suas mãos tudo aquilo que você precisa nesse processo de restauração. Muito bem. Neemias foi até Jerusalém. E todas as vezes que alguém se levanta como restaurador, eu digo todas as vezes, eu, você, Neemias, todas as vezes que alguém se levanta para restaurar, não vão faltar opositores, não vão faltar aqueles que vão vir contra, que vão trabalhar contra, que vão falar contra. E não foi diferente com Neemias, se levantaram, Tobias, Sambalate, Gesem, e começaram a trazer oposição e resistência. E começaram a lançar palavras tipo: quem? Você? Vocês vão restaurar os muros? Vocês vão restaurar as cidades? Vocês estão loucos, né? Os reis das outras terras são muito maiores do que o seu Deus. E aí Neemias dá essa palavra para os opositores, essa palavra que eu e você lemos. Ele diz: o Deus dos céus nos dará bom êxito, mas nós nos levantaremos e edificaremos. Quanto a vocês, vocês não têm parte com o Deus de Israel. Vocês não têm parte com a cidade de Jerusalém. Então, queridos, quando se levantarem para se opor, quando palavras vierem, palavras contrárias, faça como Neemias. Declare: é o meu Deus que vai me fazer prosperar, é o meu Deus que vai me dar vitória, é o meu Deus que vai me dar bom êxito, mas eu vou fazer a minha parte, porque quem é contra vai continuar sendo contra, mas não tem parte com Deus. Então, não siga aqueles que não têm parte com Deus. Siga ao teu Deus, siga a palavra que o teu Deus te deu, rumo ao teu propósito, e Ele vai te dar bom êxito. Glória a Deus. Ele conseguiu, então, trazer algumas pessoas para ajudá-lo. E começaram, então, um grande trabalho de restauração dos muros. Mas, como eu disse, enquanto eles restauravam os muros da cidade, não faltaram inimigos. E a palavra de Deus diz que com uma mão eles edificavam e com a outra mão, as espadas nas suas mãos, eles lutavam. Então eu quero te dizer que enquanto você estiver sendo restaurado, e enquanto você estiver sendo um canal de restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua nação, não vão faltar opositores, inimigos e pessoas que virão contra você, usados pelo inimigo. Então o que você precisa? Você precisa lutar contra o inimigo e você precisa continuar nesse processo de restauração. Não desista, vá até o fim. Luta contra o inimigo certo. Queridos, nós da igreja não estamos em um parque de diversões. Nós estamos em uma guerra e nós temos um chamado. E o inimigo, ele não está satisfeito. Ele vai fazer de tudo para que você desista. Então, lute contra o inimigo.
e continue restaurando. Ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que cansado, não desista. Porque se você desistir, você não vai ter vitória. Agora, se você não desistir, o Deus dos céus te dará bom êxito. Faça a sua parte e o Deus do céu vai fazer a parte dele e você vai chegar lá, você vai conseguir. Você vai ser completamente restaurado e a sua família vai ser completamente restaurada e a nossa nação vai ser completamente restaurada em nome de Jesus. Glória a Deus. Estavam lá então naquele processo de restauração. E o que acontece? Um dos levitas que estavam trabalhando com Neemias chegam chorando e dizem para ele: não tem como, Neemias, simplesmente não dá para restaurar, porque tem muitos escombros. E então o que Neemias faz? Ele para o processo da edificação, para a construção dos muros, a reconstrução dos muros, e ele começa então e conclama todas as pessoas a removerem os escombros. E eu aprendo uma lição aqui, queridos, que por cima dos escombros não se consegue restaurar, não se consegue reconstruir. É necessário primeiro remover os escombros. O que é remover os escombros? Vamos supor que você tenha tido uma perda em uma área da sua vida. Você foi traído, você foi traída, você foi magoado, você foi ferido, você perdeu algo e você hoje está magoado, ressentido, triste, angustiado, deprimido. E isso é natural, nós somos seres humanos. E aí agora a gente está tentando reconstruir, recomeçar, né? Recomeçar um novo relacionamento, recomeçar num novo trabalho, recomeçar em um novo ministério. E nós não vamos conseguir ser restaurados e reconstruir a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, trazendo conosco os sentimentos gerados pelas outras situações e pelos outros relacionamentos. Você está me entendendo? A gente precisa ser curado. A gente precisa liberar perdão, a gente precisa pegar todos os escombros que ficaram das coisas que não deram certo e construirmos um altar ao Senhor e colocarmos nesse altar. E eu quero dizer para vocês que Deus está falando profundamente só nesse texto, só nessa parte do texto. Então eu quero convidar você para o Bem-vindo à Mesa dessa semana, porque no quadro Bem-vindo à Mesa nós vamos falar profundamente a respeito desse tema, a respeito de removermos os escombros. Mas vamos seguir. Removeram todos os escombros e continuaram a edificação. E aí eu encerro dizendo que antes um pouquinho de terminar, Neemias recebe uma carta dos opositores, Sanbalate, Tobias, Gesem, vieram com uma carta, com ofensas, com destruição. E Neemias então envia uma resposta, que é a melhor resposta para a minha vida e para a sua vida. Neemias diz o seguinte: diga a eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Muito tempo se passou, queridos, e um dia no Gólgota, na cruz do Calvário, Jesus, ele estava pendurado em uma cruz para morrer no meu lugar e no seu lugar. E os seus opositores estavam lá embaixo e escarneciam dele. E disseram: tu não és o Filho de Deus? Salvaste a tantos, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E ele sabia quem era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E ele sabia para que ele tinha vindo a esse mundo. E ele, sem palavra alguma, ele dá a mesma resposta que Neemias deu anos antes. Com os seus braços abertos na cruz, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. E Jesus não desceu na cruz enquanto a obra não foi completa. Enquanto ele não morreu por mim e por você, ele não desceu da cruz, porque o propósito dele era morrer. E eu convido você, e eu convido a mim mesma através dessa palavra, para dizermos ao mundo, aos opositores e a todos quantos vierem com palavras ou com atitudes para nos impedir a dizer as mesmas palavras de Neemias e a dizer as mesmas palavras de Jesus. Não, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou descer daqui. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer.
Tome essa postura hoje, meu amado e minha amada. Não desça e não retroceda por nada. Eu tenho dito, quem tem um motivo, quem tem um porquê, suporta qualquer processo e qualquer como e vai até o fim. Nós estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos chegar lá no cumprimento do propósito de Deus para com as nossas vidas. Eu convido você agora a dobrar o seu joelho, a se colocar na presença de Deus e a orar e a declarar essas palavras na presença de Deus. Senhor, nos ajude. Senhor, nós queremos que o Senhor nos dará bom êxito. Nós vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Nós não vamos descer, nós não vamos retroceder, porque grande é a obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, querido, recebe essa palavra e compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Seja canal de Deus para abençoar muitas vidas. Se você ainda não é inscrito no meu canal Ana Lúcia Petri, por favor, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações. Nos ajude a tornar esse canal relevante. Tem muita coisa irrelevante sendo propagada na internet. Vamos propagar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Em nome de Jesus, a voz do Senhor, ela não pode se calar. A voz da igreja não pode se calar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te guarde. E até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.